e eu preciso falar desse assunto que é muito importante. O Felipe Neto fez a melhor crítica ao presidente Lula sobre a gafe que ele cometeu na fala sobre os videogames. Eu transcrevi a fala do Felipe, eu vou mostrar o vídeo do Felipe e depois eu vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês a transcrição que eu fiz da fala do Felipe Neto. Vamos ouvir o Felipe primeiro e aí depois eu vou ler a notícia aqui que eu desenvolvi. Como o Felipe Neto pontuou muito bem. Vamos ver aqui o que ele falou. O Lula é um ser humano e todo ser humano faz e fala merda. O que o bolsonarismo fez aqui no Brasil foi criar essa ideia de que quando você vota em alguém ou defende um político ou partido, você tem que apoiar até a morte tudo que ele fizer. Por quê? Porque é isso que o bolsonarista faz. Por quê? Porque o bolsonarista é burro e raso. E ele acredita estar numa guerra. Como ele está numa guerra, ele precisa defender o líder supremo em tudo que o líder supremo faz. Quando uma pessoa é sensata e defende alguém, vota em alguém, ela simplesmente sabe que aquele cara, depois de eleito, passa a ter que fazer as coisas certas. Logo, o que ele fizer de merda, eu vou criticar. Então é como eu ajo em relação ao Lula. O Lula falou que jogos violentos deixam as crianças violentas. E isso já é assunto definido pelos especialistas da área de que não tem essa correlação. E eu pesquisei hoje para um cacete para poder escrever lá o post para falar que o Lula falou merda. E aí eu vou lá, posto isso, os bolsonaristas estão urrando de felicidade. Como se isso representasse que pelo Lula ter falado essa merda, então eu errei em ter votado nele. É você poder falar sobre isso que demonstra a diferença entre Lula e Bolsonaro. Se você, bolsonarista, tivesse feito isso durante a gestão Bolsonaro, você ia ser achincalhado. E entrar pra lista atualizada de comunista. Traidor. Sabe o que vai acontecer comigo por ter falado que o Lula falou merda? Nada. Amanhã, se eu estiver num evento com o Lula, ele vai me tratar com o mesmo carinho. É capaz dele, se ele se informar sobre esse tema e perceber que tá errado, provavelmente vai me agradecer. Quando eu encontrei com o Lula, ele olhou nos meus olhos e falou, não para de me criticar, hein? Falou isso pra mim, não para. Isso é um democrata. Não é um bosta como o Bolsonaro que não quer eleitor, que é súdito. Eu não sou súdito de ninguém. Se o Lula falou merda, ainda mais de uma área onde, de certo modo, eu estou, que é o mercado de digital, né? O mercado de game tá inserido nesse contexto. Eu vou falar, pô. Falou merda. Então, é isso. Lula vai falar, vai fazer merda. Espero que ele corrija a cagada que ele falou e que ele aprenda sobre esse assunto, pô. O Lula errou na declaração, gente. É um erro declaratório. O Lula não aumentou os impostos dos games. O Lula se reuniu com especialistas dos games. Eu estava nessa reunião durante a campanha eleitoral. A campanha eleitoral dele sinalizou que propostas vão ser implementadas no governo e esse grupo vinculado aos games teve reuniões com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e com o Ministério da Cultura. Então, apesar da besteirada que o Lula falou, o governo dele tende a fazer mais pelos games do que o Bolsonaro já fez. E eu vou ler essa notícia aqui que eu fiz com a transcrição do Felipe Neto. Felipe Neto critica a fala de Lula sobre videogames e compara com Bolsonaro. Para o youtuber, criticar o presidente não é o mesmo que criticar o ex-presidente. O youtuber Felipe Neto, hoje maior de Minecraft no Brasil, fez provavelmente a melhor análise sobre a fala errada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre jogos violentos e postou no Twitter. E ele disse, o Lula é um ser humano e todo ser humano fala e faz o M. O que Bolsonaro fez aqui no Brasil foi criar a ideia de que se você vota em alguém, se você defende um político ou um partido, você tem que apoiar até a morte tudo que o político fizer. Porque é isso que um bolsonarista faz. Por quê? Porque bolsonarista é burro e raso. E ele acredita estar em uma guerra. Como ele está em uma guerra, precisa defender o líder supremo em tudo que o líder supremo faz. Quando uma pessoa é sensata e defende alguém e vota em alguém, ela simplesmente sabe que depois que o cara é eleito, passa a ter que fazer as coisas certas. O que ele fizer de merda, eu vou ter que criticar. É como eu ajo em relação ao Lula. O Lula falou que jogos violentos deixam as crianças violentas, e isso é um assunto definido por especialistas da área que não tem essa correlação. E eu pesquisei pra caramba para escrever o post afirmando que o Lula falou M. Vou lá, posto isso e os bolsonaristas estão urrando de felicidade. Como se isso representasse que, pelo fato de Lula ter falado isso, eu errei em ter votado nele. Se você, bolsonarista, fizesse isso na gestão Bolsonaro, você iria ser achincalhado. Sabe o que vai acontecer comigo por eu ter falado que o Lula falou isso? Nada. Amanhã, se eu estiver num evento com o Lula, ele vai me tratar com o mesmo carinho. Se ele se informar sobre esse tema e perceber que está errado, provavelmente ele vai me agradecer.
quando eu me encontrei com o Lula, ele me olhou nos olhos e disse: não para de me criticar, hein? Falou isso para mim é um democrata, não é um bosta como Bolsonaro e que não quer um eleitor. Bolsonaro quer um súdito e eu não sou súdito de ninguém. Se o Lula falou porcaria, ainda mais em uma área que eu estou, que é a área de digital, que é a área de games, eu vou falar. Falou M. Então é isso. O Lula vai falar M. Espero que ele corrija a cagada do que ele falou e aprenda sobre esse assunto. É a melhor análise que eu vi. Sensato pra caramba. E agora o neto do Lula, que é o Thiago Trindade Lula da Silva, também se manifestou criticando o avô. E ele gravou um videozinho. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, mas eu vou mostrar os principais pontos para vocês também acompanharem. Vamos lá. O Thiago, inclusive, que vale dizer, gente, entrevistamos com exclusividade na Folha Democrata. Acho que a Folha Democrata foi o primeiro veículo que mais conversou com o neto do Lula em uma live ao vivo. Ele é desenvolvedor de jogos, entrou recentemente no cenário e é por isso que ele está aqui acompanhando. Vamos lá. Tem um pouquinho essa fala do meu avô sobre videogame, né? Eu sou desenvolvedor de jogos, estou começando nessa área. Eu fiquei bem chateado, assim, com a fala do meu avô, apesar de que eu entendo da onde ele vem, assim. Eu faço essa crítica de uma forma bem sóbria, né? Primeiro que ali, durante a fala dele, eu entendo que ele estava emocionado mesmo, enquanto avô, enquanto pai, enquanto estadista, né? Ele estava preocupado com seus filhos e com as crianças. Calma que vai aumentar o áudio, Luiz. Então eu entendo que ele tenha se exaltado e tenha esse conceito errado na cabeça dele. Agora, eu quero discutir por que ele pensa isso, por que ele tem esse conceito errado. Eu cheguei à conclusão de que ele caiu numa mentira. Assim como muitos de nós da esquerda, a gente caiu numa mentira do discurso da direita, da extrema-direita, do conservadorismo. Desde que o videogame existe, existem essas noções erradas de que o jogo faz mal de diversas formas. Eu lembro que falava que Pokémon era do demônio na década de 90, por exemplo. Quem falava isso? Muitos conservadores. Sempre foi falado que videogame estragava a televisão, por exemplo, que fazia mal para a vista, todas essas coisas. Hoje em dia a gente usa a tela do celular aqui, né? Até o óculos VR aqui, e parece que acabou esse discurso, né? Mas a questão não é essa. A questão, o jogo gerar violência. O jogo fazer com que a criança, o adolescente, o adulto se torne violento. Primeiro, por que eu digo que essa é uma pauta da direita, da extrema-direita e do conservadorismo? É porque é uma mentira. Quando você pega um problema real na sociedade e você não discute ele no ponto que ele precisa ser discutido, você cria um bode expiatório. E o videogame, na maioria dessas vezes, é esse bode expiatório muito fácil de culpar. Não é o produto cultural que torna a pessoa violenta. É a incitação ao ódio que torna a pessoa violenta, que faz a pessoa se movimentar e cometer atrocidades e acontecer essas tragédias. A incitação ao ódio, ela não acontece dentro do videogame. Ela acontece fora, ela acontece nos espaços sociais, ela acontece nas redes sociais, nos grupos, nos fóruns. A incitação ao ódio foi feita muito nesse país nos últimos anos, falando das minorias, tendo o armamentismo como principal pauta, mentindo pra caramba, falando que arma é igual a liberdade, fazendo um culto ao armamentismo. É aí que a incitação ao ódio acontece. É aí que a violência é gerada. Não é no videogame. Esse discurso é muito fácil. Agora, eu entendo que o meu avô tenha caído nesse discurso. Eu vou ter que discordar do meu avô na hora que ele falou que não existem jogos de amor, jogos de afeto, de carinho. E existem muitos, sim, desses jogos. Mas não são esses jogos que vão te tornar uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa. É todo o aspecto ao redor da pessoa que faz com que ela se torne. Eu estou aqui para fazer esse debate e acho que muita gente já fez barulho, que é importante. Agora, a gente não pode cair nessa armadilha
de desfocar. O problema real é a incitação ao ódio que aconteceu nesse país. Esse é o problema real, não é o videogame. Não existe nenhuma pesquisa que comprova de fato que existe a causalidade entre você primeiro joga o jogo e depois você sai mais violento do jogo. Não existe esse tipo de relação direta de causalidade. Me parece que é muito mais uma questão, de fato, política, de achar um problema, de culpar alguma coisa, do que, de fato, querer resolver esse problema. Porque essa que é a questão. A gente discutir aqui se violência geram, se jogos violentos geram ou não a violência, não vai acabar com os jogos de tiro, não vai acabar com os jogos violentos, não vai acabar com nenhum produto cultural. E a gente não vai discutir o ponto principal, que é a incitação ao ódio, que esse sim leva as pessoas a cometerem essas atrocidades. Então eu queria mostrar para vocês aqui essa pesquisa, o que as famílias precisam saber sobre games, um guia para cuidadores de crianças e adolescentes. O Thiago, gente, ele compartilhou nesse vídeo, é um corte de uma live que ele fez na Twitch, uma cartilha da professora Ivelise Fortin. Então, eu recomendo que vocês entrem no link aqui que eu acabei de postar nos comentários, para vocês entenderem direitinho todo o contexto da fala do neto do Lula. E aí tem a notícia que eu postei aqui. Neto critica presidente Lula sobre declaração de games e violência. Conceito errado. Thiago Trindade Lula da Silva fala. Thiago Trindade Lula da Silva, neto do presidente Lula, fez uma live na Twitch no dia 18 de abril e fez críticas abertas ao seu avô. Diz ele: sou desenvolvedor de jogos, estou começando nessa área e eu fiquei bastante chateado com a fala, apesar de que eu entendo de onde vem isso. Faço essa crítica de forma bem sóbria. A fala dele foi emocionada enquanto avô, enquanto pai e estadista. Estava preocupado com seus filhos, com as crianças e com a nação brasileira. Eu entendo que ele tenha se exaltado e tem esse conceito errado na cabeça dele. Quero discutir por qual razão ele pensa isso. Cheguei à conclusão que ele caiu em uma mentira de um conceito que é muito usado pela extrema-direita. Lembro quando falavam que Pokémon era coisa do demônio em décadas passadas. Os conservadores falavam isso. Videogame é um bode expiatório fácil de se culpar. Não é o produto cultural que torna a pessoa violenta, e sim a incitação ao ódio. E a incitação ao ódio foi muito feita nos últimos anos contra minorias, incentivando o armamentismo, mentindo pra caramba. E eu vou discordar do meu avô sobre não existirem jogos de amor. Eles existem e não tornam a pessoa necessariamente carinhosa. Crítica muito boa do Thiago, a crítica do Luiz Cláudio também foi muito boa. E é legal que a própria família Lula da Silva esteja se manifestando aí no sentido de corrigir. Isso aponta, inclusive, gente, para uma grande possibilidade desse governo, de fato, implementar as políticas públicas que são necessárias para o setor dos jogos, que é a valorização do desenvolvedor de jogos no Brasil, a consolidação de um cenário de esportes mais inclusivo e o consumo mais consciente desse produto no Brasil. Não tem problema você gostar de jogos de tiro, não tem problema você eventualmente gostar de uma certa violência, mas a gente precisa variar o cardápio. O Brasil, infelizmente, ainda é o país que mais consome só Counter-Strike, FIFA e Call of Duty e Free Fire. São grandes jogos, são grandes franquias, mas a gente precisa diversificar e a gente precisa incentivar o nosso mercado nacional, que muitas vezes é muito mais barato de ser financiado e que precisa de subsídio público para chegar para as periferias. O Thiago é um cara que eu sei que acredita nessa luta que eu estou elencando aqui para vocês, e eu acho muito importante a manifestação dele em cima disso.